Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro O Vendedor de Histórias, do Jostein Gaarder. Essa foi uma das minhas leituras mais recentes, eu terminei de ler esse livro alguns dias atrás. E confesso para vocês que esse livro já estava na minha estante há muito tempo e como eu terminei de ler um livro antes do esperado, eu não tinha nenhum livro ali comigo para já engatar, porque eu sou daquelas pessoas que assim que termino um livro eu já começo outro. Eu fui lá procurar na minha estante os livros que estavam ali parados e resgatei O Vendedor de Histórias, que é um livro que já está lá há mais de 10 anos, mas fiquei muito feliz em ter resgatado lá do fundo das estantes esse livro, porque ele me surpreendeu bastante. Você já deve ter ouvido falar no Jostein Gaarder, porque ele foi o escritor, o autor do livro um dos livros mais bem vendidos da década de 1990, O Mundo de Sofia, que foi publicado em 1991. Eu tenho também O Mundo de Sofia aqui em casa, mas ainda não fiz a leitura desse livro. Aliás, se você já leu O Mundo de Sofia, me deixa aqui nos comentários a tua opinião, que eu quero saber muito sobre, estou curiosa para saber mais sobre a produção escrita do Jostein Gaarder. Gostei muito do Vendedor de Histórias, por isso eu pretendo ler outros livros do mesmo escritor, incluindo O Mundo de Sofia. Esse aqui, O Vendedor de Histórias, foi publicado em 2001 aqui no Brasil, então 10 anos depois do Mundo de Sofia, e o Jostein Gaarder já estava consolidado como um autor de sucesso. Aliás, o Jostein Gaarder é um autor norueguês, ele nasceu em Oslo, na Noruega. Eu acho muito interessante ler livros de escritores que ficam fora desse eixo norte-americano, eixo de países de língua inglesa ou do nosso próprio país, porque a gente acaba sabendo, descobrindo mais, aprendendo mais sobre a cultura de outros países. E aqui nesse livro ele faz referências às cidades da Noruega, também às cidades da Dinamarca, e achei isso bem interessante. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Petter, né? P-E-T-T-E-R, eu acredito que esse seja um nome escandinavo. Então o Petter é o narrador dessa história, ele narra em primeira pessoa e nós acompanhamos o Petter, que é o protagonista, desde a sua infância até a idade adulta, e ele é um menino muito criativo, ele é um menino que tem uma imaginação muito fértil e ele tem tantas ideias para tantas histórias que ele precisa colocar elas para fora, ele precisa de algum jeito de transbordar essa criatividade. Então ele estava sempre contando histórias e a sua mãe ficava muito surpresa com a qualidade e a complexidade das suas narrativas, com todos os detalhes que ele imaginava. E assim o Petter foi crescendo e assim que ele se tornou mais jovem, ele começou a perceber que esse talento dele podia se tornar algo rentável. Apesar dele preferir os seus mundos imaginários e preferir ficar mais isolado da sociedade, ele tinha muitos amigos ou colegas no mundo editorial, diversos escritores ou pessoas que gostariam de escrever. Ele fala sobre os diversos grupos com quem ele tinha contato. Olha só. Os que tinham vontade de escrever, mas ainda não haviam publicado um livro. Os escritores frustrados que já tinham publicado algum livro, mas não publicavam nada ou não produziam nada há muito tempo. Os que tinham potencial e persistência, paciência para escrever um calhamaço de mais de 700 páginas. Os imediatistas, aqueles que queriam fama logo, os incorruptíveis, etc. Então foi com esse universo de pessoas que ele resolveu iniciar trabalhar. Todos sabiam dessa capacidade do Petter de imaginar histórias diferentes, então quando ele começou a sugerir que ele podia vender certas narrativas, certas ideias, o seu negócio decolou, as pessoas foram atrás dele em busca de histórias, mas é claro que todas essas pessoas achavam que elas eram clientes únicos e exclusivos do Petter, que ele só tinha esse tipo de negócio com aquela pessoa em particular, o que é claro não era verdade. E conforme o tempo foi passando, as ideias de Petter acabaram se transformando em diversos best-sellers de muito sucesso, no início só na Noruega, depois também na Dinamarca, e ele foi expandindo o seu negócio para outros países, incluindo a Europa, depois os Estados Unidos e o Brasil, e ele se divertia com a maneira como os escritores trabalhavam com as suas ideias. É claro que algumas das suas ideias não davam em nada, o escritor, o cliente, não conseguia trabalhar com o material oferecido pelo Petter e acabava não dando em nada. E em compensação havia outros autores que conseguiam trabalhar muito bem e acabavam ganhando prêmios baseados nas ideias do nosso protagonista.
O que eu achei muito interessante nesse livro é que o Peter conta algumas dessas suas histórias e elas aparecem dentro do livro, então são histórias dentro da história. E eu acho esse tipo de mecanismo muito engenhoso, muito legal, se bem elaborado, né? E o Jostein Gaarder conseguiu fazer isso. Esse mecanismo me lembrou um pouco do livro O Oráculo da Meia-Noite, do Paul Auster. Lá também existem histórias dentro da história. Então eu achava muito interessante quando o Peter começava a contar alguma história e a gente seguia essa imaginação dele. Eu gostei particularmente da história da menina filha do dono do circo, gostei da história do xadrez, essa história é muito legal, gostei também da história do triplo assassinato depois da morte, então a gente se envolve muito com essas histórias e a narrativa flui de uma maneira muito rápida. Aliás, o livro ele é bem curtinho, ele tem umas 100 e poucas páginas, não, 200 e pouquinhos, 207 páginas, então é uma leitura bem dinâmica, bem rápida. Outra coisa que eu acho interessante é que o narrador, o Peter, ele analisa, ele reflete sobre a situação do universo literário e do mercado editorial nos dias de hoje. Ele fala que há pessoas nesse meio que só estão lá para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para serem reconhecidos na rua, e ele fala que há muita gente, aliás, gente demais nesse universo que se escreve coisas demais, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Ele coloca o seguinte: há mais cultura do que podemos digerir. E não é verdade? Eu comecei a pensar sobre isso, isso é muito verdade. É claro que eu acho que devemos democratizar o espaço do universo literário para que todos possam ter acesso à leitura e também oportunidade de escrever. Mas também acho que existe muita coisa sendo produzida que não é de boa qualidade, então acho que deve haver uma seleção. Ele também fala sobre a profissão do escritor e que muitas pessoas estão perdendo a noção do que significa ser um escritor. Ele diz que o primeiro passo para você chegar a ser um escritor é viver. Você vive e depois escreve, e não escreve para depois viver. Ele diz que as pessoas estão invertendo a ordem das coisas. Ele fala o seguinte: é um equívoco pós-moderno achar que você pode escrever primeiro e viver depois. Mas muitos jovens querem se tornar escritores principalmente porque querem viver como escritores. Isso é pôr o carro na frente dos bois. É preciso viver primeiro e depois decidir se tem algo a dizer. A vida é o fator determinante. Escrever é o fruto da vida. A vida não é o fruto de escrever. Não é interessante? Eu achei super legal. Eu também, como escritora, como participante desse universo, eu refleti muito sobre isso e achei isso muito interessante. Ele fala que a experiência de vida é o que inspira o escritor a escrever. Ele coloca que um escritor só escreve quando tem algo para dizer, ele não vai atrás de uma ideia, é a ideia que vem até ele através da experiência de vida. Achei isso super interessante. O que vocês acham sobre esse pensamento? Coloquem aqui nos comentários. Então, voltando para a história do Peter, ele vai ficando mais velho e a sua rede de conexões vai ficando maior, mas ao mesmo tempo ela vai ficando cada vez mais fina e tão esticada que ela tá prestes a romper. Não vou falar para vocês o que acontece, mas ele está em uma feira de livros em Bolonha e ali ele se reencontra com o seu passado de uma maneira super, na minha opinião, inesperada e chocante. Não vou falar para vocês o que acontece, mas vale a pena a leitura. Eu recomendo O Vendedor de Histórias, do Jostein Gaarder. Então, se você gosta de histórias dentro de histórias, livros sobre livros, de mistérios e de peças de quebra-cabeça que se encaixam no final, O Vendedor de Histórias é um livro para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um curtir e também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você tem interesse em ler O Vendedor de Histórias, eu vou deixar o link para a compra na Amazon aqui embaixo no box de descrições. Lembrando que se você fazer alguma compra através desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!